Ela me forçou ao relacionamento aberto, fiquei milionário e agora ela quer voltar. Olá pessoal do Reddit, meu nome é Gustavo Pereira de Souza e preciso contar essa história porque simplesmente não consigo acreditar no que aconteceu na minha vida nos últimos 2 anos. Isso parece roteiro de filme, mas juro por tudo que é mais sagrado que cada palavra aqui é verdade. Peguem a pipoca porque essa vai ser longa. Então, vamos começar do início. Eu sou do Paraná e conheci minha agora ex-esposa Safira há 10 anos atrás. Nos conhecemos numa festa de formatura de um amigo em comum e foi amor à primeira vista. Ela era linda, inteligente, carismática, e eu era apenas um cara comum trabalhando como analista de sistemas numa empresa pequena. Ganhava razoavelmente bem, mas nada extraordinário. Safira sempre foi uma mulher decidida e sabia exatamente o que queria da vida. Pelo menos era isso que eu pensava. Nos casamos depois de 3 anos de namoro e os primeiros 5 anos foram maravilhosos. Viajávamos sempre que possível, tínhamos nossos momentos, construíamos nossos sonhos juntos. Compramos um apartamento pequeno mais aconchegante em Curitiba. Eu sempre fui aquele tipo de marido presente, sabe? Ajudava em casa, planejava surpresas, lembrava de datas importantes. Não era perfeito, mas me esforçava genuinamente para fazer nosso casamento funcionar. Safira trabalhava como arquiteta e ganhava um pouco mais que eu, o que nunca foi problema. Dividíamos tudo meio a meio e éramos felizes. Mas então, há cerca de 2 anos e meio, as coisas começaram a mudar. Safira começou a sair mais com as amigas, chegava tarde em casa, estava sempre no celular. Eu confesso que fiquei inseguro, mas toda vez que perguntava algo, ela dizia que eu estava sendo controlador e possessivo. Que ela precisava do espaço dela, da vida dela. Tentei entender. Realmente, eu não queria ser aquele cara sufocante. Então dei o espaço que ela pediu. Mas a distância entre nós só aumentava. Conversas ficaram superficiais, intimidade praticamente desapareceu, e eu me sentia cada vez mais sozinho dentro do meu próprio casamento. Aí veio aquela noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira, eu tinha feito aquele jantar especial, acendi velas, coloquei aquela música que tocou no nosso casamento. Queria reconquistar minha esposa, sabe? Mostrar que ainda me importava, que ainda éramos nós dois contra o mundo. Safira chegou em casa, olhou tudo aquilo e suspirou. Não era um suspiro romântico. Era um suspiro de quem estava cansada, quase irritada. Ela se sentou no sofá e disse que precisávamos conversar. Meu coração gelou. Gustavo, eu não estou feliz, ela começou. Senti meu mundo desabar. Perguntei o que eu poderia fazer, como podíamos consertar, se ela queria terapia de casal. Ela balançou a cabeça e soltou, e não é sobre consertar. É sobre evoluir. Eu preciso de mais. Nosso casamento está entediante. Está preso em padrões antigos e sufocantes. Vocês podem imaginar como eu me senti. 10 anos juntos e de repente eu era entediante. Sufocante. Antiquado. Perguntei o que exatamente ela queria dizer com isso e ela foi direta, e eu quero abrir nosso relacionamento. Gente, eu fiquei em choque. Não sabia nem o que responder. Ela continuou explicando que tinha conversado com as amigas, que tinha lido sobre poliamor, relacionamentos abertos, que isso era o futuro, que monogamia era uma construção social ultrapassada. Disse que me amava, mas que precisava explorar, sentir outras conexões, viver outras experiências. E aqui vem a parte que mais doeu, ela disse que se eu realmente amasse, eu aceitaria isso. Que se eu negasse, estaria sendo egoísta e mostrando que não me importava com a felicidade dela. Basicamente, ela colocou toda a responsabilidade do nosso casamento nas minhas costas e me deu um ultimato disfarçado de pedido. Passei uma semana sem dormir direito. Chorei escondido no chuveiro. Conversei com meu irmão mais velho, que me disse para terminar na hora, mas eu amava aquela mulher. 10 anos da minha vida estavam ali. Eu queria acreditar que isso era uma fase, que ela voltaria a ser a Safira que eu conheci. Então, contra todos os meus instintos, contra tudo que eu acreditava, eu aceitei. Mas coloquei condições em transparência total, proteção sempre, e eu também teria o mesmo direito caso quisesse. Ela concordou rapidamente demais. Hoje eu entendo que ela já tinha alguém em mente, talvez até já estivesse envolvida com alguém. Os primeiros meses foram um inferno. Safira começou a sair toda semana. Encontros, viagens de fim de semana, cada vez mais ausente. Ela conheceu um empresário chamado Marcelo, dono de uma empresa de importação grande aqui do Paraná. O cara tinha dinheiro, dirigia carro importado, morava num condomínio de luxo. E ela estava claramente encantada. Enquanto isso, eu tentava seguir minha vida, mas estava destruído por dentro. Amigos me convidavam para sair, mas eu não tinha cabeça para nada. Meu trabalho começou a sofrer porque eu não conseguia me concentrar. Chegava em casa e o apartamento estava vazio. Às vezes ela nem voltava para dormir. Mas aqui é onde a história fica interessante. No meu trabalho, eu tinha desenvolvido nos últimos anos, meio que como hobby, um software de gestão financeira. Nada muito complexo inicialmente, apenas uma ferramenta para ajudar pequenas empresas a organizarem fluxo de caixa, controlar despesas, essas coisas. Eu tinha mostrado para alguns clientes da empresa onde trabalhava e eles adoraram.
Com todo esse tempo livre que eu tinha agora, já que minha esposa estava ocupada vivendo a vida dela, comecei a investir pesado nesse projeto. Trabalhava até tarde, finais de semana, feriados. Não era só para distrair a dor, era porque eu realmente acreditava que aquilo tinha potencial. Decidi arriscar. Peguei minhas economias, uns 20 mil reais que tinha guardado, e investi tudo no projeto. Contratei um designer freelancer, melhorei a interface, adicionei funcionalidades baseadas em feedbacks que recebi. Criei um site, perfis nas redes sociais, comecei a divulgar. Safira nem percebeu. Quando ela estava em casa, que era raro, ficava no celular conversando com Marcelo ou as amigas. Quando eu tentava falar sobre meu projeto, ela meio que ignorava ou mudava de assunto rapidamente. Deixou bem claro que não estava interessada na minha vida. 3 meses depois de lançar oficialmente o software, eu tinha conseguido 50 pequenas empresas como clientes. Não era muito, mas era um começo. O sistema de assinatura mensal que criei estava gerando uma renda extra considerável. Mais 3 meses e esse número triplicou. Foi quando aconteceu algo que eu nunca esperava. Uma empresa de tecnologia de São Paulo entrou em contato comigo. Eles tinham visto meu software, testaram, e queriam conversar sobre uma possível parceria. Achei que era golpe no início, mas era real. Viajei para São Paulo para a reunião. A proposta era que eles investiriam no meu software, me ajudariam a escalar, e em troca queriam uma porcentagem da empresa. Passei 3 dias analisando tudo com um advogado que eles mesmos recomendaram. A proposta era boa. Muito boa. Quando voltei para Curitiba, Safira mal percebeu que eu tinha viajado. Ela estava planejando passar um final de semana numa pousada em Foz do Iguaçu com Marcelo. Nem perguntou como foi minha viagem. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Percebi que eu estava vivendo para uma mulher que não se importava mais comigo. Que eu estava aceitando migalhas de atenção de alguém que tinha me colocado em segundo, terceiro, quarto plano. Que eu tinha abandonado meu amor próprio, minha dignidade, por medo de ficar sozinho. Assinei o contrato com a empresa de São Paulo. Eles me deram um aporte inicial de 500 mil reais em troca de 30% da empresa. Também ofereceram uma infraestrutura completa de marketing, vendas e suporte técnico. Em 6 meses, minha base de clientes explodiu de 400 para 5 mil empresas. O dinheiro começou a entrar de forma que eu nunca imaginei. No primeiro ano, já estava faturando mais de 2 milhões. Contratei uma equipe, abri um escritório, me tornei CEO da minha própria empresa de tecnologia. E o melhor, eu estava genuinamente feliz com meu trabalho pela primeira vez em anos. Enquanto isso, Safira continuava na dela. Ela sabia que meu projeto estava indo bem porque nosso padrão de vida melhorou, mas não fazia ideia da escala. Eu tinha aberto uma conta separada para os lucros da empresa e mantinha nossa conta conjunta com os mesmos valores de sempre. Por que eu fiz isso? Porque algo me dizia para proteger meu patrimônio. Chamem de intuição, sexto sentido, ou simplesmente experiência de vida. Procurei um advogado especializado em direito de família e ele me orientou sobre como proceder. Começamos a organizar toda a documentação necessária. Com sucesso profissional, comecei a cuidar melhor de mim. Academia, roupas novas, corte de cabelo diferente. Não era para impressionar ninguém, era por mim mesmo. Estava reconquistando minha autoestima, minha confiança. E as pessoas notaram. Em eventos da empresa, conferências de tecnologia, reuniões com investidores, mulheres começaram a demonstrar interesse. Mulheres bonitas, inteligentes, bem-sucedidas. Mas eu não estava procurando nada. Estava focado em crescer profissionalmente e curar minhas feridas emocionais. Foi então que conheci Juliana numa conferência de tecnologia no Rio de Janeiro. Ela era desenvolvedora de uma startup de educação, inteligente demais, com um senso de humor incrível. Conversamos por horas sobre tecnologia, empreendedorismo, vida. Não tinha aquela pressão de relacionamento, era só uma conexão genuína entre duas pessoas. Trocamos contatos e começamos a conversar regularmente. Nada romântico no início, apenas amizade mesmo. Mas ela me fazia rir, me fazia sentir valorizado, escutava minhas ideias com atenção genuína. Coisas que Safira tinha parado de fazer há muito tempo. Enquanto isso, em casa, o relacionamento com Safira era praticamente inexistente. Éramos 2 estranhos dividindo o mesmo endereço. Ela mal notava quando eu chegava ou saía. Vivia no mundo dela com Marcelo. Até que um dia, cerca de 1 ano e meio depois de abrir o relacionamento, Safira chegou em casa meio estranha. Nervosa. Disse que precisava conversar. Meu primeiro pensamento foi que ela queria o divórcio e honestamente, naquele ponto, eu já estava pronto para isso. Mas não era isso. Marcelo tinha terminado com ela. Simplesmente disse que estava ficando sério demais e que ele não queria compromisso. Que tinha sido divertido, mas que era hora de seguir em frente. Safira estava destruída. E adivinhem o que ela esperava? Que eu consolasse ela. Que eu fosse o ombro amigo depois de ter sido deixado de lado por mais de 1 ano. Que eu simplesmente engolisse minha dor e estivesse lá para ela como se nada tivesse acontecido. Eu olhei para ela e pela primeira vez em muito tempo, senti absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Apenas um vazio. Um desinteresse total. E foi libertador.
Disse a ela que lamentava que ela estivesse passando por isso, mas que eu tinha minha própria vida agora. Ela ficou chocada. Perguntou se eu estava saindo com alguém e eu disse que não era da conta dela, já que era isso que ela queria, lembram? Um relacionamento aberto. Nos dias seguintes, Safira tentou se reaproximar. Começou a ficar mais em casa, cozinhar, perguntar sobre meu dia. Mas era tarde demais. Eu já tinha seguido em frente emocionalmente. Aquele homem que implorava pela atenção dela não existia mais. Foi quando decidi que era hora. Procurei meu advogado e demos entrada no processo de divórcio. Quando entreguei os papéis para Safira, ela não acreditou. Chorou, implorou, disse que tinha sido um erro, que queria recomeçar, que me amava de verdade. Mas aí veio a melhor parte. Como tínhamos regime de comunhão parcial de bens e a empresa tinha sido criada durante o casamento, tecnicamente ela teria direito a 50% de tudo que foi adquirido nesse período. Mas lembram que eu tinha me preparado? Meu advogado tinha documentado tudo, em conversas onde ela admitia o relacionamento aberto, gastos dela com Marcelo usando o dinheiro da conta conjunta, mensagens onde ela demonstrava desinteresse pela minha vida profissional. Mais importante, tínhamos um acordo pré-nupcial básico que ela mesma tinha insistido em fazer na época do casamento, porque na ocasião ela ganhava mais que eu. Esse acordo dizia que bens adquiridos através de trabalho individual e investimentos pessoais seriam considerados privativos. Como eu tinha investido meu dinheiro pessoal no software e depois recebido investimento externo, meu advogado argumentou que a empresa era majoritariamente fruto do meu trabalho individual. Obviamente ela contestou. Contratou um advogado caro, provavelmente com dinheiro que pediu emprestado para alguém, já que ela tinha gastado a maior parte das economias dela no tal do estilo de vida com Marcelo. O processo foi para a mediação. Durante a mediação, algo surpreendente aconteceu. Safira começou a perceber a dimensão real do que eu tinha construído. Ela não fazia ideia de quanto dinheiro estava realmente envolvido. Quando os números foram colocados na mesa, vi os olhos dela arregalarem. Ela mudou completamente a estratégia. De repente não queria mais divórcio. Começou a dizer que ainda me amava, que tinha cometido erros, que poderíamos fazer terapia de casal. Chegou até a sugerir fechar o relacionamento de novo e voltarmos a ser exclusivos. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Não havia mais amor ali. Não havia mais confiança. Não havia mais nada. Ofereci um acordo e ela ficaria com o apartamento que estava quitado e valia uns 400 mil reais, mais uma compensação de 150 mil reais. Nada da empresa. Ela ficou indignada. Disse que era injusto, que ela tinha direito a mais, que ia brigar na justiça até o final. E foi o que ela fez. O processo se arrastou por 6 meses. Enquanto isso, minha vida seguia. A empresa continuava crescendo. Fechei uma parceria com uma multinacional e o valuation da empresa saltou para 15 milhões de reais. Eu era oficialmente milionário. Juliana e eu começamos a nos encontrar mais frequentemente. O que era amizade foi se transformando naturalmente em algo mais. Ela nunca perguntou sobre meu dinheiro, nunca demonstrou interesse material. Ela gostava de mim por quem eu era, pela forma como eu pensava, pelos meus valores. Quando finalmente assumi que estava apaixonado por ela, foi diferente de tudo que tinha sentido antes. Era leve, era saudável, era recíproco. Não tinha jogos, não tinha manipulação, não tinha cobranças absurdas. Era só duas pessoas que se gostavam e se respeitavam. Voltando ao divórcio, depois de 6 meses de batalha judicial, o juiz finalmente deu a sentença. Ele considerou todo o contexto do relacionamento aberto iniciado por ela, o fato dela ter negligenciado o casamento, e principalmente o acordo pré-nupcial que ela mesma tinha insistido em fazer. A decisão foi que ela ficaria com o apartamento avaliado em 400 mil e mais 200 mil reais de compensação. Nada da empresa. Ela tentou recorrer, mas o advogado dela disse que era perda de tempo e dinheiro, que dificilmente conseguiria reverter. Safira ficou devastada. Não tanto pela grana, embora 600 mil reais não fosse pouco, mas porque percebeu o que tinha perdido. Não o dinheiro, mas a pessoa que eu era. O cara que a amava incondicionalmente, que estava disposto a construir uma vida ao lado dela, que a colocava em primeiro lugar. Ela tentou entrar em contato comigo várias vezes depois do divórcio. Mensagens, ligações, até apareceu no meu escritório uma vez. Sempre com o mesmo discurso, que tinha errado, que queria uma segunda chance, que tinha amadurecido. Mas cada vez que eu olhava para ela, tudo que eu via era a pessoa que tinha me humilhado, que tinha pisado nos meus sentimentos, que tinha me usado como plano B enquanto vivia suas aventuras. E não havia mais espaço para isso na minha vida. A última vez que falei com ela foi há 3 meses. Ela tinha marcado um café para conversarmos como adultos. Eu aceitei, mais por educação do que qualquer outra coisa. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras. Disse que estava em terapia, trabalhando suas questões, entendendo os erros que cometeu. Depois de meia hora de conversa, ela finalmente foi honesta. Disse que tinha agido com imaturidade, egoísmo e crueldade. Que tinha destruído nosso casamento por caprichos tolos e influência de pessoas que não tinham compromisso com ela. Que o relacionamento aberto tinha sido um erro gigantesco e que ela percebeu tarde demais. Agradeci pela honestidade, disse que torcia para que ela encontrasse a felicidade e paz que estava buscando. Mas deixei claro que não havia possibilidade de voltarmos.
que aquele capítulo estava definitivamente encerrado. Ela chorou. Pediu desculpas mais uma vez e foi embora. Foi a última vez que a vi. Hoje, 2 anos depois daquela conversa onde ela pediu o relacionamento aberto, minha vida é completamente diferente. Minha empresa está avaliada em 30 milhões de reais. Tenho uma equipe incrível de 50 pessoas. Estamos expandindo para a América Latina. Juliana e eu estamos morando juntos há 6 meses. Compramos uma casa linda aqui no Paraná, num condomínio tranquilo e arborizado. Ela me apoia em tudo, vibra com minhas conquistas, e eu faço o mesmo por ela. A startup dela também cresceu muito e ela está realizando o sonho de levar educação de qualidade para comunidades carentes. Olho para trás e percebo que aquela dor toda foi necessária. Me forçou a crescer, a valorizar meu próprio potencial, a não aceitar menos do que mereço. Safira, sem querer, me libertou de um relacionamento que estava me diminuindo e me deu a oportunidade de me reconstruir. Não tenho raiva dela. Genuinamente desejo que ela encontre seu caminho e seja feliz. Mas não comigo. Aquele Gustavo que se contentava com migalhas, que aceitava ser opção, que tinha medo de ficar sozinho, ele não existe mais. Aprendi que relacionamento aberto pode funcionar para algumas pessoas, mas tem que ser construído em cima de respeito mútuo, comunicação honesta e desejo genuíno de ambas as partes. Não pode ser um ultimato disfarçado. Não pode ser uma desculpa para estar com um pé dentro e outro fora do relacionamento. Aprendi que sucesso financeiro não preenche vazio emocional, mas te dá ferramentas para construir a vida que você quer. Me deu independência, segurança, e a capacidade de fazer escolhas baseadas no que é melhor para mim, não no medo de consequências. Aprendi que às vezes a pessoa que você ama não é a pessoa certa para você. E tudo bem. Você pode amar alguém e ainda assim reconhecer que estar junto é prejudicial para ambos. E principalmente, aprendi que eu sou suficiente. Que meu valor não depende de alguém me escolher ou me validar. Que eu posso construir uma vida incrível sendo fiel a quem eu sou. Para quem está passando por algo parecido, seja forçado a aceitar um relacionamento aberto ou qualquer outra situação onde você sente que está abrindo mão da sua essência para manter alguém por perto, meu conselho é, não faça isso. Seu amor próprio, sua paz de espírito, seu senso de valor pessoal valem infinitamente mais do que qualquer relacionamento. Se a pessoa realmente te ama e valoriza, ela nunca vai te colocar numa posição onde você precisa trair seus próprios valores e limites para mantê-la. E se ela faz isso, então essa pessoa não merece estar na sua vida. Invista em você. No seu trabalho, nos seus sonhos, na sua saúde mental e física. Seja a melhor versão de si mesmo não para provar nada para ninguém, mas porque você merece isso. O resto vem como consequência. Hoje estou em paz. Feliz. Construindo uma vida ao lado de alguém que me escolhe todos os dias da mesma forma que eu escolho ela. Realizando meus sonhos profissionais e pessoais. E tudo começou no momento em que eu decidi me escolher. Então essa é minha história. A mulher que me forçou a aceitar um relacionamento aberto, que me trocou por outro cara, que me deixou de lado enquanto eu construía um império, agora quer voltar. Mas essa porta está definitivamente fechada. E eu nunca estive tão feliz com uma porta fechada na minha vida. Para finalizar, quero deixar uma reflexão em às vezes, as piores coisas que acontecem conosco são as melhores coisas que poderiam ter acontecido. Aquela dor foi o combustível que eu precisava para me transformar. Aquela rejeição me forçou a encontrar validação dentro de mim mesmo. Não sejam o plano B de ninguém. Não aceitem migalhas. Não tenham medo de recomeçar. Vocês merecem alguém que tenha certeza de vocês, que os escolha sem hesitar, que vibre com suas conquistas e esteja presente nas derrotas. E se essa pessoa ainda não apareceu, tudo bem. Use esse tempo para se tornar a melhor versão de si mesmo. O amor próprio é o único amor que vai estar com vocês em todos os momentos da vida. Invistam nele. Obrigado por lerem até aqui. Desculpem o textão, mas precisava tirar isso do peito. Se alguém estiver passando por algo parecido e quiser conversar, minha DM está aberta. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Um abraço a todos e lembrem-se, vocês são suficientes. Sempre foram. Gustavo Pereira de Souza, do Paraná, agora milionário e principalmente, feliz.